Continuando, nesses sentidos, os saberes, outros construídos na diversidade das experiências das culturas, do mundo do trabalho, da produção das artes, do cinema, dos museus, das cidades, da internet, da natureza, da espiritualidade, entre outras fontes do saber. Que saberes são esses, na verdade? Então, são saberes que estão dentro do contexto dos educandos, da sua cultura, né, do mundo do trabalho, da produção, das artes, do cinema, então do mundo que os cerca. Numa aproximação superadora do que chamamos de conteúdo, e para sairmos do conteudismo que se limita apenas aos livros didáticos. Então, esse caderno vem com uma proposta aqui, nesse ponto vem com uma proposta que nós não devemos ficar atrelados apenas aos conteúdos do livro, ou seja, ficar apenas com sermos conteudistas, mas não devemos limitar só nisso, nos conteúdos didáticos. Nós devemos compartilhar, conjugando e acrescentando à formação dele. Ou seja, o conteúdo nós temos que compartilhar e conjugar com os saberes que eles já possuem. No caso, os nossos educandos, a gente tem que conjugar aquele conteúdo com os seus saberes, com os saberes que eles já trazem consigo. Na sua integralidade, na verdade. Aí vem o saber fazer. Nós temos que, aqui foi o saber, agora vamos o saber fazer. O saber é o conteúdo e ter que fazer a integralidade desse conteúdo com os saberes que o aluno já tem. Aí vem saber fazer. Sim, ele sabe, mas como que ele vai saber fazer? Como que ele vai pôr em prática? Aí vem, é o mesmo que fazer, é o mesmo que habilidades. Quais são as suas habilidades? Porque na verdade a gente não vai deixar de lado as habilidades deles. Na verdade nós vamos aproveitar as habilidades deles. Traz consigo o saber. Esse saber fazer traz consigo o saber, em que o saber supera a abstração do conteudismo. A terceira coluna do organizador curricular apresenta o saber ser. Aí veio o saber fazer, agora o saber ser. O saber ser, que é articulado aos saberes, aqueles saberes que eu disse que eles já trazem, e o saber fazer, que é a formação do estudante, passe pela aprendizagem ética, organizar, na verdade, esses saberes, organizar esse saber ser, ajudar ele a organizar esse saber ser. Passe pela aprendizagem ética, atitudinal, ter atitude diante do saber, campo da moral, política, campo das opções dignas e estética, campo das sensibilidades, que é os valores que todo saber formacional precisa demonstrar. Essas necessidades aqui citadas omitidas de forma não justificada na BNCC
e pelo DCRB, Documento Curricular Referencial da Bahia. Aí 1.1.3, expectativa de aprendizagem. É a explicitação do que se espera de relacionar os saberes. Saber, saber fazer e saber ser. É relacionar esses três saberes: saber, saber fazer e saber ser. Conseguir relacionar esses saberes de forma organizada. É o modo como pode ser circunstanciada a mediação do contexto da aprendizagem dos educandos por meio da declaração que se espera ao final do processo educacional, mobilizando nesse tempo e espaço das relações de ensino e aprendizagem. Cabe ressaltar que a expectativa possui uma implicação na relação do docente com o discente e deve ser orientada para o contexto de aprendizagem construído e possível de ser observado como elemento do desenvolvimento e expressão discente ao longo da escolarização. Aí vem os princípios metodológicos. Quais são os princípios metodológicos? É um conjunto de sugestões metodológicas coerentes com os argumentos do referencial curricular, as diversas metodologias ativas que o campo didático nos oferece. Aí, por fim, naquele quadro vem a avaliação formacional, que é os princípios metodológicos. Aí vem sugestões, as sugestões metodológicas, como que a gente vai trabalhar com aquele conteúdo, de que maneira, né? Mas essa maneira tem que estar de acordo com o referencial curricular, né? O referencial curricular, no caso municipal, primeiro, ele vai estar casado com o DCRB e DCRI, e de acordo com as normas da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. E aí a gente vai trabalhar com o quê? Com as diversas metodologias ativas que o campo didático nos oferece. Aquilo que a gente já tem, que nós já somos familiarizados em trabalhar, como sempre foi com os planejamentos. Só que houve uma modificação, uma modalidade diferente. Mas se a gente for ver, não é tão diferente assim. A avaliação aí, por fim, vem, depois de tudo, da construção toda, da distribuição toda desse conteúdo, do destrinchar desse conteúdo. Aí vem o que? Vem a avaliação formacional. Aquela velha avaliação, a avaliação que tem que ser feita, que é, na verdade, um feedback que, para nós, né, é um retorno para nós do nosso trabalho, do que nós ensinamos, certo? Aí é um conjunto. O que é uma avaliação formacional? É um conjunto de recomendações para a modalidade de avaliação coerente com as metodologias, de acordo com as metodologias, as novas metodologias, de acordo com o que está no currículo municipal, no currículo da Bahia, de acordo com a BNCC, o que pede a BNCC para as avaliações formacionais, né? Aí vem falando que coerente com as metodologias ativas e que trabalhe com a concepção de avaliação formacional, na qual se dinamizem processos e procedimentos que visem o diagnóstico da aprendizagem.
vai visar a aprendizagem. Essa avaliação não vai ser só quantitativa, vai ser qualitativa. Por quê? Porque nós vamos estar avaliando o aluno na integralidade. Porque assim, educação integral, às vezes a gente pensa assim, que a educação integral é aquela educação onde o menino passa, ou o adolescente passa o dia inteiro na escola. Mas educação integral não está dizendo assim que é o tempo integral, sabe? É na integralidade, ele é formado na sua integralidade. É pegar, como a gente viu lá atrás, não ficar só bitolados no conteúdo do livro, mas trazer para esse aluno os seus saberes. Casado com o conteúdo, eu posso trabalhar o conteúdo com a sua realidade para que ele consiga aprender e fazer sentido aquilo que ele está aprendendo. Porque até nós mesmos, quando nós estudávamos, a gente ficava ali questionando: para que eu vou precisar disso? Para quê? Né? Ficava vendo aqueles conteúdos: para que eu vou? Diversas vezes eu me questionava: para que eu vou precisar disso? Em que eu vou precisar disso? Né? E aí a gente direcionando e mostrando para ele que aquele conteúdo é importante por causa desse saber, por causa daquele outro, que envolve a cultura, envolve o conceito de territorialidade e vários fatores, né? Então eu tenho que mostrar, ou seja, fazer esse tipo de avaliação com o meu aluno, certo? Vamos parar por aqui e logo depois eu estarei gravando mais vídeos para vocês, certo? Um beijo no coração de todos.